Empate com sabor de derrota do Fluminense, deixando assim a liderança do Campeonato Brasileiro escapar. Sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor, eu sou Bruno Oliveira. Já peço para os amigos, antes de começar a falar um pouquinho de Bahia 1, Fluminense 1, peço para os amigos deixar o like, se inscrever no canal e ativar também as notificações. Não esqueça, quando for dar o like, deixa aquele hype também, que ajuda pra caramba a gente na divulgação do vídeo, beleza? Vamos lá, galera, vamos falar sobre a partida que aconteceu ontem, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense foi a Salvador enfrentar o Bahia e voltou com um empate, voltou com um ponto lá de Salvador. Se você for considerar a dificuldade da partida, o peso da partida antes dela começar, excelente resultado do Fluminense. Agora, se você for analisar o que foi o jogo, ficou um gosto amargo. O Fluminense teve tudo para sair de Salvador com 3 pontos, perdeu várias chances claras e voltou com esse um pontinho amargo aí na mala. O Fluminense com isso chega a 4 pontos, mesma pontuação do Bahia. O Fluminense está na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro com 4 pontos. E o Bahia vem logo abaixo, 7ª colocação também com 4 pontos. O líder nesse momento é o Red Bull Bragantino, o único 100% de aproveitamento, 2 jogos, 2 vitórias, 6 pontos para o Red Bull Bragantino. Beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do que foi o jogo, gente. Jogo, como eu já falei, que aconteceu na Fonte Nova, na Arena Fonte Nova, O Fluminense que veio a campo com Fábio, Samuel Xavier, James, Freite e René. No meio-campo, Martinelli, Nonato e Lúcio Acosta. E na frente, Serna, Canóbio e John Kennedy. Esse é o time que vem jogando. Lembrando que algumas posições dessa daí estão em aberto. A gente tem, por exemplo, na lateral esquerda, o René. Por mais que tem muita gente que gosta do René, muita gente tem gostado das atuações do René, mas o Arana ele chega para ser titular, mas nesse momento ainda está aguardando o momento dele. René é titular, mas eu acho que é uma posição aí que vai ter briga. Temos também a posição de segundo volante, que essa posição muito provavelmente vai ser ocupada pelo Hércules. Está voltando de lesão agora, já voltou a treinar com o grupo. Em breve já estará aí à disposição para ser escalado pelo Zubeldia. E de resto, é o time titular que vem jogando, o trio de ataque. O John Kennedy ganhou de vez a vaga do Everaldo, vem numa fase muito boa, são 7 jogos e 4 gols. Já tem mais gols do que a temporada de 2024, temporada de 2025, isso só com 7 jogos. John Kennedy visivelmente mais magro, com muito mais vontade, mais apetite. E aí tá crescendo no momento que a gente precisa, no momento que a gente não tem aquele cara que faça gols. John Kennedy vem muito bem aí, Vamos falar um pouquinho agora sobre os lances do jogo e depois a gente volta para fazer uma análise mesmo da partida, O jogo começa ali, logo no primeiro tempo, tem 3 chances seguidas do Bahia, A primeira aos 8 minutos, o Eric Pulga ele faz um levantamento, um cruzamento na direção do gol. E o Fábio consegue, no susto, espalmar a bola para fora. Esse lance é um lance que o Fábio ele costuma tomar muito esse tipo de gol. Esse cruzamento que vai na direção do gol e o Fábio parece que falta o reflexo e geralmente sai gol. Só que dessa vez o Fábio foi muito bem, porque é uma bola muito rápida, porque ela quica muito perto do goleiro, Então o Fábio conseguiu espalmar ali no último momento para fora. Logo depois, aos 9, tem outra jogada do Bahia, uma marcação por pressão ali. O René dá uma bola no Serna no corredor, o Serna não consegue fazer a proteção, o Bahia recupera a bola cai no Ilha José, que enfia para o Jean Lucas, que finaliza, defesaça do Fábio. Então, 9 minutos, já 2 defesas muito bonitas do Fábio, salvando o Fluminense, Geralmente o time da casa nesses primeiros minutos faz aquele abafa para tentar abrir o placar e o Bahia só não conseguiu por causa do Fábio. Aos 11 tem outra finalização, Outra finalização do Bahia, dessa vez com o Ademir. Ele finaliza após uma bola rebatida.
o Fábio pega fácil, né? E aí vem o gol do Fluminense, 19 minutos do primeiro tempo. E galera, se você não viu, veja o gol do Fluminense. Uma aula, uma aula. Ouso dizer, inclusive, que talvez seja o gol mais bonito do futebol brasileiro em 2026, tá? Tem tempo que eu não vejo um gol bonito dessa maneira, bem trabalhado, porque a gente está falando de um gol onde o Bahia ele estava bem ajustadinho, com suas duas linhas de quatro, não estava espaçada, estava tudo muito bem encaixado. E o time do Fluminense ele faz ali como se fosse um losango entre os seus jogadores de frente, né? O John Kennedy, o Martinelli chegando, o Acosta chegando também. Então, a presença do Nonato também. Mas muito, muito bonito a parte de posicionamento, né? Porque a gente não está falando de um gol onde o Bahia estava dando espaço para o Fluminense. Então a jogada começa com o Martinelli fazendo uma tabela com o Lúcio. Ele faz aquele famoso 1-2, né? Toque e recebe do Lúcio. Já tudo de primeira, tá, gente? De primeira ele já dá no John Kennedy, que dá um toquinho com o pé esquerdo. Esse movimento é simplesmente fantástico. Ele dá um toquezinho, uma levantadinha na bola de pé esquerdo e já gira o corpo. Nisso que ele dá esse toque, a bola sobe e vai no Nonato. E o Nonato dá por cima do zagueiro e o John Kennedy de bate pronto ali. Só tira do goleiro Ronaldo. Um gol assim, uma aula de futebol, né? Como diria Gustavo Villani, um gol de videogame. Então, com isso, o Fluminense faz 1-0 ali com 19 minutos do primeiro tempo. E aí a gente tem algumas jogadas em seguida com o Fluminense muito bem no primeiro tempo, né? Aos 23, o Lúcio ele recebe ali, ele faz um corta-luz, recebe a tabela do John Kennedy e finaliza por cima, né? O Lúcio tem que caprichar um pouquinho nessa finalização porque está conseguindo desenvolver o seu jogo, está conseguindo sempre em passes em progressão, né? O baixinho é fera demais, o Lúcio é um craque de bola, como eu já falei, é um jogador europeu jogando no futebol brasileiro, né? E o Fluminense foi certeiro nessa aquisição do Lúcio, né? Aos 25, meus amigos, aos 25 do primeiro tempo, a jogada que definiu o jogo para mim. Essa jogada para mim definiu o jogo e tirou aí a vitória do Fluminense, né? Uma triangulação lá pelo lado direito entre Canóbio, Nonato e Lúcio, né? A bola sobra no Lúcio lá no meio campo e ele dá no corredor em profundidade para o Nonato, que chega muito bem ali, um pouquinho antes da linha de fundo e cruza para o meio da área para Kevin Serna sozinho. Sem goleiro, sem zagueiro, sem marcação, sem absolutamente nada. A bola dá uma quicadinha e ele dá uma lapada na bola e a bola sobe com um gol aberto. E para mim aí é o lance decisivo da partida, porque o Fluminense fazendo 2-0 ali com 25 minutos de jogo, provavelmente acabaria com a partida, né? Porque o Fluminense ia ficar com muito campo para contra-atacar, de repente até ampliar esse placar. E o jogo, para mim, é decidido aos 25 minutos do primeiro tempo com esse gol perdido do Serna. Serna, que inclusive vem muito mal nesse ano de 2026, não só o Serna, mas o Canóbio também. Os dois ponteiros do Fluminense fazendo assim atuações horríveis, né? Muita diferença do que foram o Serna e Canóbio em 2025, jogadores que contribuíram aí com 20 gols em média, 20 participações em gol em média aí no ano. Então, muito mal os dois, perdendo muito gol. O Serna muito mais lento do que era o Serna ano passado. O Serna, ano passado, vários momentos, pegava a bola pela esquerda ali, dava um tapa na frente, conseguia chegar, uma válvula de escape do Fluminense. E o Serna parece que está meio preso ainda, início de temporada, né? Mas fato que estão muito mal, né? Aos 44, temos aí uma jogada do Bahia, né? Um lançamento ali numa jogada que o John Kennedy cai na entrada da área, fica pedindo falta. A bola é lançada, ali, o Ademir faz o X, né, no René, a bola é lançada pela frente do René,
e o Ademir vem por trás do René, cruzando, bota na frente e aí já era, não pega. E o Ademir entra na área, só que finaliza muito mal. Então, primeiro tempo acaba 1-0 para o Fluminense. O Fluminense melhora em campo. O Bahia teve aqueles 10 primeiros minutos. Uma coisa que chamou atenção nesse primeiro tempo é por onde o Bahia atacou, né? Todos, absolutamente todos os ataques, todas as chegadas do Bahia foram entre o René e o Freite, né? Era o mapa da mina ali do Bahia e o Fluminense não conseguiu travar essa jogada. Então a gente pode dizer que o primeiro tempo o Fluminense não foi vazado graças ao Fábio, né? Mas o Bahia teve inúmeras oportunidades ali naquele posicionamento entre o René e o Freite. Eu acho que é um ponto que precisa ser corrigido para os próximos jogos, porque um time que talvez esteja num dia mais feliz finalizando, não vai perder as oportunidades que o Bahia perdeu. E não estou falando só das jogadas que chegaram ao Fábio, mas nas jogadas que não chegaram. Por exemplo, essa do Ademir, que ele entra ali nas costas do René e não consegue finalizar, mesmo entrando sozinho na área. Mas o Fluminense precisa corrigir essa situação ali pelo seu lado esquerdo, que é o lado mais fraco do time defensivamente, né? E aí a gente vem para o segundo tempo, né? Segundo tempo, a gente tem algumas oportunidades ali do Bahia. A primeira, a gente vai falar um lance do Acevedo, num rebote de escanteio, que ele finaliza muito bonito. A bola vai na travessão. Até teve um lance antes, também ali pelo lado esquerdo da defesa do Fluminense, só que foi um lance que foi parado por impedimento, então é uma jogada que não estava fluindo, né? A gente tem aos 20 um contra-ataque do Fluminense que o John Kennedy recebe e tem 3 defensores do Bahia. O John Kennedy consegue progredir com a bola, consegue abrir espaço e acha o Canóbio livre. Assim como eu falei que aos 25 do primeiro tempo teve um lance que definiu, você pode usar esse lance também do segundo tempo para dizer que esse lance também define essa partida. Define ao modo de que o Fluminense não consegue vencer por causa de um lance completamente fácil, né? O Canóbio recebe de frente para o goleiro e não tem a capacidade para poder fazer o gol. Ele chuta daquela maneira que o Canóbio, né, finalizações assim, geralmente em cima do goleiro, e o Ronaldo pega, na sobra até sobe para o John Kennedy também, o John Kennedy também finaliza em cima do goleiro. Então o Fluminense perdeu a oportunidade, mais uma vez, de fazer um 2-0 e matar a partida. E aí, né, meu amigo, é o famoso quem não faz, leva. Aos 32, gol do Bahia, bola ali para o Sanabria, que entrou no segundo tempo, pela linha de fundo, pelo lado esquerdo. Canóbio não consegue acompanhar ele e ele cruza rasteiro. E aí vem a diarreia mental da defesa do Fluminense, né? Sai o Fábio, chega o Freite, Fábio não pega, Freite não pega, um parece que deixa para o outro, parece que houve uma falha ali de comunicação entre os dois e acaba que a bola sobra para o Kiki Oliveira, que se antecipa ao René e faz o gol em cima do René. Nem vou colocar a culpa no René também nesse lance, tá? Porque eu acho que essa bola era completamente ali do Fábio. Eu acho que Fábio foi o maior culpado dessa jogada. O Freite também teve a sua parcela de culpa, porque ali era para sair levantando o Fábio, levantando bola, levantando tudo. E o René, eu acho que ele se assusta à medida que essa bola passa. Então o defensor ele está esperando que o goleiro pegue, né, ou que o zagueiro tire, e o atacante está muito mais esperto. Então, a partir do momento que a bola passa, o Kiki já antecipa o René e empurra para o gol vazio, né? Um castigo, uma pena o Fluminense ter sofrido esse empate. E aí, depois disso, o Bahia ainda tenta pressionar, né? Teve um lance do menino Del, menino que entrou lá de 17 anos. Ele recebe um tiro de meta, se não me engano, um chutão da defesa, e ele recebe nas costas do Freite, mais uma vez, ali por aquele lado, chuta por cima. Depois o próprio Del é expulso por dar um soco, né, uma agressão na cara do Freite. E o Bahia fica com 1 a menos ali. A expulsão foi aos 39. O Zubeldia ainda tenta mexer no time em algumas posições, mas o jogo acaba 1 a 1. O Fluminense ainda tem uma última bola ali
aos 49, se eu não me engano, uma bola que sobra para o Arana, e o Arana podia ter rolado para trás para o JK, mas ele tenta finalizar e a bola sobe. Né? A gente teve as entradas, né, do Bernal no Nonato aos 13 minutos do segundo tempo. Tivemos as entradas de Ganso e Santi Moreno aos 34 e as entradas também de Arana e Lima aos 43. Então esse foi o desenho do jogo. O Fluminense perdeu aí a oportunidade de trazer 2 pontos para casa. Uma pena, mas a invencibilidade continua. São 5 jogos de sequência agora, 4 vitórias, quebrou a sequência das vitórias, mas 4 vitórias e esse empatezinho agora, invicto no Campeonato Brasileiro. E o melhor é que o time do Zubeldia ele mostra futebol. Né? Eu acho que isso é o mais importante. O Fluminense faz um bom jogo, um jogo muito competitivo, um jogo muito digno ali de quem estava buscando a vitória. Não foi um time covarde, não foi um time que jogou apenas buscando um contra-ataque. O time teve a bola, tanto é que tem mais posse de bola na partida do que o Bahia, 57% contra 43%. Né? Em certo momento o Fluminense tinha mais finalização, mas aí depois teve a pressão do Bahia buscando ali empate, buscando a vitória depois, e o Bahia até passa. Mas um jogo muito digno do Fluminense do Beldia, que já mostrou que se receber peças melhores, tem capacidade de fazer esse grupo brigar por títulos aí em 2026. Né? Falando um pouquinho agora dos jogadores, vamos falar aí sobre o Fábio. O Fábio, por mais que eu acho que ele tenha falhado no gol, mas não dá para jogar na conta do Fábio, porque o Fábio também salvou o Fluminense na partida. Né? Uma partida muito boa do Fábio aí, principalmente nos 10 primeiros minutos. Samuel Xavier fez uma partida discreta, o Bahia pouco atacou por aquele setor ali do Samuel, por mais que o gol do Bahia tenha saído pelo lado do Samuel Xavier. Atacou pouco também, uma partida discreta, Samuel Xavier. A dupla de zaga, o James hoje não me passou segurança. O James hoje eu achei, parece que ele estava ali meio nervoso, estava meio fora de sintonia, falta de concentração do James. Não gostei da partida do James. O Freitas também, não curti também a partida do Freitas, o que de certa forma já é normal, né? Que a gente não espera mesmo nada do Freitas. Então, tomaram um sufoco ali naquele espaço entre o René e o Freitas. Todos os ataques do Bahia aconteceram por ali. O René até teve seus momentos seguros ali, mas também no ataque é uma nulidade. A bola parada do René também não resolve, né? Teve aquela exceção do jogo passado lá contra o Flamengo, mas não resolve a bola parada do René. E então, como ele não produz na frente, ele depende de fazer uma partida excelente defensivamente. Não foi o pior, mas teve muita dificuldade ali por aquele setor. Em alguns momentos até saiu muito bem. Né? O meio-campo formado Nonato, Martinelli e Acosta. Martinelli fez um jogo discreto, mas continua tendo uma regularidade sempre de um jogo ali mediano para bom. Dificilmente a gente tem visto o Martinelli fazendo aqueles jogos horríveis que ele fazia antes. O Nonato hoje, por mais que ele se esconda bastante do jogo, mas ele apareceu em momentos decisivos. Né? Ele dá a assistência do gol do John Kennedy. Ele poderia ter dado a segunda assistência dele na partida se o Serna não tivesse perdido aquela oportunidade. Então eu acho que, se a gente for analisar pelo que fez o Nonato, eu acho que foi um bom jogo do Nonato também. Né? O Acosta é o cérebro desse time. Então, quando o Acosta joga, o time todo o entorno do Acosta, o Fluminense ele consegue fluir como conjunto. Então, o Acosta é o cérebro desse time. E na frente, Serna e Canóbio, como já falei, partida tenebrosa dos dois. Os dois perdendo chance de fazer gol da vitória, não acertando jogadas, só uma correria desenfreada. Muito ruim a partida. E a partida do John Kennedy, que para mim foi o melhor em campo ali, não só pelo gol, mas também por ter conseguido sustentar um ataque do Fluminense praticamente sozinho ali, puxou contra-ataque, fez pivô, criou oportunidade, deu assistências ali, né? Seriam assistências se tivessem convertido em gol. John Kennedy, para mim, melhor jogador da partida, merece, né? Estamos torcendo muito aí para que, já que pelo visto esse 9 não vem,
a gente está torcendo muito aí para que o John Kennedy possa ser esse cara. Até porque se o Boangá vier, nada impede que ele possa jogar ao lado do JK, né? E aí, os jogadores que entraram, o Bernal entrou numa preguiça, o Bernal entrou mal pra caramba no jogo de ontem, não gostei da partida do Bernal. Tivemos também a entrada do Lima, que jogou pouco, mostrou muito pouco. O Ganso entrou numa lentidão também danada, numa preguiça. Não gostei também do pouco que o Ganso teve em campo. O Santi Moreno, horroroso a entrada do Santi Moreno. Né? Parece que aquele jogador que a gente estava esperando que viesse alguma coisa ficou lá no início do Campeonato Carioca. Quem mais? O Lima, o Ganso, o Santi, o Bernal. E quem foi o outro jogador que entrou? Rapaz, deve ter tido muito destaque mesmo. O Arana, pô. O Arana também entrou, faltando aí 12 minutos para acabar. Lembrando que tivemos 10 minutos de acréscimo, né? O jogo foi apitado pelo Matheus Candançan, que tem um histórico aí de problemas contra o Fluminense, mas uma boa arbitragem, expulsou corretamente o jogador do Bahia, não influenciou no resultado da partida, não chamou atenção, jogo bom, e é isso. E o Fluminense chega aí a 4 pontos, 6ª colocação do Campeonato Brasileiro, e aí eu pergunto para os senhores, o que vocês acharam do jogo? Vocês curtiram? Vocês acham que o Fluminense pode ir longe nesse Campeonato Brasileiro? Ou vocês estão esperando mais pelas Copas? Falta reforço? Deixa nos comentários aí o que vocês acharam da partida e o que vocês acham do Fluminense pro restante do ano, beleza? Então é isso, galera. Fiquem bem, saudações tricolores e até a próxima. Valeu!